Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Sou um simples servo, teu amor me escolheu. Mesmo tão pequeno, o teu olhar me acolheu. Nada sou sem ti, Senhor, mas contigo tudo posso em teu favor. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Ana Lima. Estamos aqui hoje, um novo desafio na minha vida. Nosso podcast, Um Simples Servo, né? Promessas de Deus na minha vida. E para minha alegria, pedir ao Senhor para me orientar, me direcionar. Como falamos aqui em Sandro, a gente conversando. Tudo tem que ser feito na orientação de Deus, né? E Deus me presenteou hoje com a minha amiga Andresa Lopes, que está conosco aqui, nos dá honra. Para a gente é uma honra, um prazer, viu, Andresa? Uma mulher de Deus, missionária, amiga, antes de tudo, serva. Né? Serva, mulher de Deus, amiga, missionária e corretora, que eu recomendo, viu? Corretora, de alta confiança. Amém. Certo? Então, a Andresa vai se apresentar e fica à vontade. Para mim é uma honra estar aqui com a minha amiga Ana Lima, que Deus nos proporcionou nos conhecermos, né? Deus tem seus propósitos, Ele sabe o porquê. Então, boa noite para todos, a paz do Senhor. Estamos aqui para contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Foram muitas trajetórias, muitas coisas, muitas batalhas, mas nós somos mais do que vitoriosos. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Amém. E temos como um dos temas hoje da nossa conversa, não é? Será o quê? O poder da entrega, da consagração desde jovem, né? Que foi a sua situação, né, Andresa? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, e a missionária Andresa vai nos falar como foi o momento, quando ela aceitou Jesus, certo. Qual foi a dificuldade. E o espaço está aberto para você. Fica à vontade, amém. Andresa. É uma honra falar sobre isso, porque eu nasci em um lar católico, ou seja, os pais, a gente nasce no catolicismo, mas nem é praticante, na verdade, né? Eu venho de uma família desestruturada, de um lar destruído por Satanás, né? O meu pai abandonou a minha mãe, ela ainda grávida de mim. E quando ela estava grávida, casada, ela era casada com ele. Mas mesmo assim, quando eles casaram, rapidamente ela já engravidou. E ele disse que não queria aquele filho. E sugeriu para tirar. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ela não, né, aceitou a ordem dele. E eu vim ao mundo. Mas de um lar destruído. O meu pai abandonou minha mãe ainda grávida de mim, e ela foi o meu pai e minha mãe. Então eu cresci nesse ambiente, sem pai, sem estrutura, sem família, sem irmãos, sem nada, né? E nós passamos dificuldades, eu na infância, dificuldades financeiras, né? Hoje quem vê para nós acha que tudo é perfeito, é verdade. Mas não sabe a origem. E eu não tenho vergonha de falar que eu vim de um lado desestruturado. Eu não tenho vergonha de dizer que eu passei fome. Eu não tenho vergonha de que eu fui criada sem pai. Por quê? Porque as pessoas vão ver aonde chega Deus. Aonde não existe esperança, é aonde chega Deus. E daí, vivi minha vida, né, conforme dava para viver. E a gente tem uma vizinha, né, eu tava com 14 anos.
E interessante, a gente tem uma vizinha que ela começou a frequentar Ronaldo Correia. Naquela época era só visita, era na segunda-feira, era um culto que tinha, né? E eu lembro como hoje ele mandava um carro para pegar as pessoas que não podiam ir, né? Era um ônibus para pegar. E depois do ônibus, irmã Ana Lima, depois do culto, melhor dizer, ele abria as portas da casa dele, a mansão dele, e oferecia cachorro quente com refrigerante. Eu lembro muito bem disso. E eu digo a você, muitas vezes nós começamos, na realidade, a ir para Ronaldo Correia por causa desse lanche. Eu acredito. Porque nós não tínhamos o que comer. A gente almoçava e não jantava. Deus do céu. Então, a gente foi para Ronaldo Correia por causa do lanche. Então, tinha aquele culto, mas a gente não sabia quem era Jesus, a gente não conhecia o que é culto, só ouvíamos falar em crente, né? Aqueles crentes que ninguém gostava. Sim. Mas no final tinha aquele lanche gostoso, saboroso e o ambiente rico, lindo, maravilhoso, um jardim lindo. Então aquilo nos chamou a atenção. Mas um belo dia 20 de janeiro, eu fiz 15 anos em setembro do ano antes. No dia 20 de janeiro, caiu numa segunda-feira, eu estava lá em Ronaldo Correia. E pela misericórdia de Deus, Deus me chamou. Glória a Deus. Naquele dia não foi para ir para lanche. Eu estava dentro do templo, ouvi a palavra, fui tocada e fui até a frente em prantos, chorando igual um bebê quando nasce, que chora. E dali então começou a minha jornada, aos 15 anos de idade. Comecei a servir ao Senhor verdadeiramente. Abandonei amizades, tinha as amiguinhas do mundo, né? Naquela época, o que mais era foto para nós era a lambada de Beto Barbosa, era a Micarande, né? Tinha uma Micarande em Campina Grande, na época, que não tem mais, eu acho. E a gente jovem, né, era o auge, ainda fiquei naquilo, né? Mas quando Deus me chamou, eu abandonei tudo isso. Eu abandonei. Não tem mais prazer. Amizades. Irmão, foi assim, instantâneo. Foi instantâneo. Eu fui entendendo que aquilo não servia para mim. E eu procurei uma igreja para congregar. Foi a Igreja Congregacional Central na 13 de Maio. Foi lá que eu cresci. Foi lá que eu aprendi sobre Deus, sobre a Bíblia. Eu tenho uma base, uma estrutura forte, firmada. Minha raiz é firmada na rocha. Glória a Deus. Porque cultos de oração na terça eu não perdia. Culto da hora nona, eu estudava de manhã, eu ia para a hora nona. Culto da quinta-feira era doutrina com o pastor Samuel, depois o pastor Daniel. Culto da mocidade no sábado, escola de manhã, dominical e culto à noite. E eu não perdia um culto. Glória a Deus. E eu estudava, ajudava a minha mãe, eu já com 15 anos, né? Eu era dona de casa, porque minha mãe trabalhava, eu que arrumava, lavava, passava, fazia tudo. E então, foi assim minha começo de trajetória. E por que missionária? Porque desde que eu comecei, irmã, a minha diversão era nos sábados ir para o Lado Garoto, em Lagoa Seca, evangelizar. E nos domingos à tarde, ir para os hospitais. Naquele tempo, eu não precisava de fazer capelania. Capelania, isso. Mas eu fiz capelania em Curitiba, né? E faz 8 anos, vai fazer 9 que eu tenho curso de capelania. Mas naquele tempo não precisava, então a gente entrava nos hospitais, entrava nas enfermarias, falava de Jesus. E eu lembro como hoje, quantas vidas choravam quando eu falava de Jesus. E até então eu não sabia, eu sabia que eu estava evangelizando, mas eu não sabia o que era chamada, não sabia o que era nada na vida. Mas eu deixei Deus fazer em mim. E eu ia para as praças, tinha Cantinho da Paz. Naquela época era bom. E eu evangelizava aquele pessoal que ficava ali no Açude Novo. Então, o meu foco, irmã, era evangelizar. Eu olhava para uma pessoa, eu já tinha dó da alma dela. Eu dizia, meu Deus, essa alma vai para o inferno se eu não falar de Jesus. E se eu não falar de Jesus, Jesus vai cobrar de mim, que eu sei e ela não sabe. Então, aquilo tudo fervia dentro de mim. E eu, nova, jovem, eu comecei. Então, foi assim. Aí depois eu comecei a fazer com crianças de rua na Presbiteriana Central, nos domingos de manhã. Eu não ia para a escola dominical na minha igreja, ia para lá, né? Aprovação do nosso ministério. E fazia, juntamente com alguns irmãos, esse trabalho com crianças de rua na igreja presbiteriana. Eu vejo assim, tomando sua palavra,
você falando e eu pensando aqui, sabe, com Deus, que quando você diz assim que tinha o desejo, seu desejo era sempre falar de Jesus, é porque você queria que as pessoas que você conhecesse tivessem essa mudança de vida que você teve. Isso. E o chamado de missionária começou aí, né? Trabalhando na rua. Foi chamado aí. Foi. Não sou contra quem faz o curso de jeito nenhum, né? Se prepara espiritualmente, na Bíblia, na palavra. Mas muita gente diz, eu quero ser missionária para ir lá para o outro lado do mundo. Dentro da tua casa. Você tem que começar dentro da sua casa, na escola, né? Nas ruas. Foi o que você fez, né, Andressa? E eu passei muita dificuldade, irmã. Como eu falei, a gente era muito pobre, porque minha mãe criou sozinha. Então, a gente ia a pé. A gente morava no Catolé, até hoje ela mora. E a gente ia a pé todos os cultos, já que a igreja era no centro, né? A gente ia a pé todos os cultos, eu ia a pé. E eu ia feliz. Eu ia a pé para os hospitais evangelizar. É conversão de verdade. Minha diversão era essa. E outra coisa, o que é interessante é que eu movia pessoas para me acompanhar para isso. Eu fazia com que os jovens ali, né, crentes também, vamos evangelizar, vamos... Incentivando. Incentivava. E eu tinha muita gente que me seguia, vamos dizer assim, né? Para, nesse ponto aí, conseguir muita gente para Jesus. Glória a Deus. Muita gente. Até assim, paquerinhas, que na época a gente tudo jovem, 18 anos, 20 anos, e veio os paquerinhas. E eu falava de Jesus era evangelizando, né? Então, assim, minha vida foi para Deus. É missionária. É a missionária Andressa. Me diga uma coisa, qual foi a experiência que mais te marcou, assim, quando você aceitou Jesus? Uma das experiências que você passou, eu sei que foram muitas, né? O batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu me converti em janeiro. Glória a Deus. No mesmo ano eu me batizei nas águas, na igreja congregacional, e o Senhor derramou sobre mim o Espírito Santo. Glória a Deus. No mesmo ano. É glorioso. Então, assim... É glorioso. É a experiência... Eu estava falando isso esses dias para um membro da nossa igreja. Eu perguntei a ele, qual o maior prazer de um homem? E ele falou, eu disse, pois o batismo com o Espírito Santo supera todos os prazeres. Então, esse foi minha maior experiência. Foi a experiência com o Espírito Santo. Foi senti-lo. Foi, sabe, é uma coisa que a gente não tem como explicar. É verdade. É tremendo. É verdade. O cristão que ainda não tem essa experiência, ele precisa buscar em Deus essa experiência com o Espírito Santo. Porque é como se fosse um vaso que Deus usa. É um vaso de honra que Deus usa, sim. Mas ele precisa estar cheio. E a experiência, ela é real. Aleluia. Né? Como diz o hino de Armando Filho, é real a experiência com o Espírito Santo. E é ele que nos capacita para desenvolver melhor os nossos dons. Aquilo que o Senhor já tem derramado sobre nós. Porque nós, quando somos chamados por Jesus, ele já derrama sobre nós dons, talentos. E o Espírito Santo, ele nos capacita para isso. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E a gente conversando aqui agora há pouco, e falando como é glorioso a gente se vir ao Senhor. Tem lutas? Tem. Muitas. Não é, Andressa? Muitas. Mas é glorioso porque a gente sabe que nós temos um Pai que cuida de nós, né? Naquilo que a gente menos espera, Deus chega no de repente. Né? Só que a gente precisa se policiar em questão de aprender a esperar. Né? Você falando isso aí, eu vou te dizer um testemunho aqui, bem rapidinho. Quando eu me converti, eu dei esse testemunho domingo, agora faz 8 dias, a gente chama 8 dias, né? Eu dei esse testemunho porque, assim, quando eu me converti, eu não conheci pai, né? Eu não tive pai biológico. Então, eu sofri muito na minha infância, dia de pais, adolescência, tudo isso você sofre, você não tem pai, você não tem para quem dar aquela comemoração na escola. E quando eu me converti, irmã Ana Lima, eu fiz uma oração para Deus. E ele ouviu. E eu disse assim para Deus. Deus, eu não tenho pai biológico. O meu único pai que eu conheço hoje é o Senhor. Você é o meu pai. Para onde eu for, eu digo, eu tenho um pai, que é Deus. Eu não tenho pai biológico, mas eu tenho o Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o meu pai. E domingo passado, Deus disse assim para mim, a gente louvou, não ia pregar nada, quem ia pregar era um pastor, e Deus disse assim, fala esse testemunho, que você disse isso para mim. Irmão, louvor não tinha nada a ver, irmã. Nada a ver, mas nada Deus de sabe. paz. Aí eu disse isso.
Eu disse, irmãos, eu quero dizer a você que foi criado sem pai, que não teve uma família, que teve só mãe, ou talvez nem mãe teve. Mas eu quero dizer que eu, quando me converti, que eu não tive pai, eu também fiz uma oração para ele, dizendo, Senhor, tu és o meu pai. Tu és o pai que eu conheço. Tu és o único pai que eu conheço. Eu falei isso para ele. Senhor, tu és o único pai que eu conheço. Eu não conheço outro pai. Só ti. E eu falando isso na nossa congregação. Irmãos, coisa tremenda. E Deus, né, me levou a falar lá em Isaías, quando diz que ainda que uma mãe que amamenta esquecesse do seu filho que mama, toda a vida eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E quando eu falei isso lá na nossa igreja, um pastor que estava nos visitando com a esposa, ele começou a clamar, gritar e chorar, se ajoelhou. E eu, meu Deus, eu não entendi. Meu esposo foi lá, abraçou ele, foi tanto choro, irmão. Um homem já de seus 50 e poucos anos. E quando a gente deu uma oportunidade para ele dar uma saudação, e ele disse, Deus falou comigo nesse testemunho da missionária. Eu saí de casa hoje dizendo assim, Senhor, eu vou para aquele lugar, fala comigo. E quando a missionária deu esse testemunho, eu quero dizer que eu não conheci pai e mãe, eu fui jogado num orfanato. E até um dia desse eu estava procurando na internet quem era meu pai, quem era minha mãe. Irmã, acabou comigo. Eu digo, Jesus. Que tremendo, Jesus. Irmã, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é isso. É Deus dizer, canta esse louvor. E você vai e canta. É verdade. Fala isso, fala esse testemunho e você fala e faz. Porque tem pessoas ali, tem vidas ali que tá precisando, que tá justamente naquele desespero. E esse pastor, homem com seus 50 e poucos anos, um pastor, que você diz, ele sabe mais do que eu, passando por essa carência. E ele disse, eu estou saindo convicto daqui hoje, da igreja, que Deus é o meu pai, que eu não preciso ir atrás de pai humano. Eu já tenho um pai que é Deus. Irmão, foi tremendo, foi lindo. A igreja toda se emocionou. Glória a Deus. Foi coisa grande do céu. Glória a Deus. Deus é fiel. É como você disse, a gente se prepara, né? Eu, como sou levita, nós somos, a gente prepara os hinos, prepara tudo. Quando chega na igreja, aí Deus diz, não, não é isso não, é isso aqui. É viver na direção dele. Isso, né? Isso. Ele sabe o que a igreja está necessitando. Isso. Né? Então nada é por acaso. Né? Tudo é na direção do Senhor. E como eu conheço bem sua família de perto, Deus me deu esse prazer, essa honra de conhecer sua família. Amém. E você tem um testemunho tremendo, né? Amém. Aquele da Radassa. É isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que eu, como mãe que sou, tenho filhos, marido, família, trabalho e tudo mais, como é que administra isso? Família, ministério? Como é que a Andresa faz para administrar tudo isso? Então, é Deus. Né? Eu sou muito dedicada ao meu lar. Eu sou dedicada. Eu sou dedicada à minha filha. Eu sou dedicada, eu cozinho, eu lavo, eu arrumo casa. Sou corretora de imóveis. Sou que recomendo, de viu? Recomendo a quem estiver ouvindo e vendo. Corretora Andresa Lopes, uma pessoa altamente de confiança, minha amiga e, como antes de tudo eu disse, mulher de Deus. Amém. E a gente vai driblando, irmã. Tem a obra, tem semana que a gente faz todas as noites, essa semana tá todas as noites, já tem semana que é mais folgada, mas a gente é a graça de Deus. De manhã eu procuro me dedicar ao meu lar, depois do almoço eu vou para trabalho, para alguma coisa pessoal. Isso eu já tenho feito oração, já tenho feito a leitura. À noite é obra. E quando precisa fazer visita, fora a igreja, a gente faz visita, a gente faz ação, né? Porque a igreja não é só dentro de quatro paredes, a igreja é fora. É verdade. É visitar os órfãos, é visitar quem tem fome, quem tem sede, quem está nu. Igreja é isso. Mas a gente ainda precisa aprender muito, né? A gente está todos os dias subindo um degrau. Mas é Deus que me dá a força, que me dá a sabedoria. Para administrar o tempo direitinho. Para administrar o tempo. E quando eu comecei com o podcast, eu disse, Senhor, um dos propósitos que eu quero aqui é divulgar trabalhos, igrejas, eventos. Esse é o meu propósito. Eu já disse ao Senhor. Disse até a Sandra, esse é o propósito. Então eu sei que antes de gerar, de Deus colocar na mão de vocês o ministério que gerou aí há pouco tempo, né? Apesar que já vem há um tempo, já trabalhando, Ministério Casa de Betel. Mas antes desse milagre, tem um milagre na sua vida chamado Radassa. Não é?
E eu quero que você fale um pouco do seu testemunho, que é tremendo para mulheres que podem estar pensando que não tem mais solução. E eu quero que você fale um pouco do seu testemunho. Amém. Então, eu tinha um problema, eu aos 15 anos, quando eu me converti não, eu sempre digo que Jesus me chamou, né? Eu não gosto de dizer que é nós que vamos a Jesus, é Ele que nos chama. É verdade. E pela misericórdia dele, aos 15 anos, ele me resgatou. E eu fui uma jovem muito doente. Eu tinha problema crônico de gastrite, eu vomitava sangue. Eu tinha um monte de restrição. Eu era uma pessoa pobre, que não podia comer muita coisa, e o pouco que eu podia, eu não podia. Então eu sofri muito com gastrite, muitos anos. E um dia eu disse assim ao Senhor, eu vou na igreja tal, um amigo nosso na época, e eu vou pedir para ele orar por mim, eu não aguento mais. E eu fui, e ele orou por mim na época, e Jesus me curou. E eu sou curada da gastrite, eu sofri muito. E depois, após isso, eu comecei a ter hemorragia. Eu sempre digo, a mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos com hemorragia. Eu passei mais de 20 anos tendo hemorragia. Eu tinha ovários polimicrocísticos, o que faz com que a mulher não ovule, não tenha regras certas. Eu passava 1 ano sem ter regras, e quando vinha em forma de hemorragia. Como jovem, passei muita vergonha. No meu, ali com os amigos, de repente eu estava com os amigos da igreja, conversando, as meninas, e de repente vinha aquele fluxo terrível, vazando assim pelas minhas pernas, e a condição era muito pouca para se resolver isso. E eu sei que a minha vida foi assim, minha adolescência, e eu evangelizava, nunca aleguei isso para Deus, nunca culpei Jesus pelo que eu passava. Parece que quanto mais eu sofria, mais eu buscava a Deus, mais eu evangelizava. E foram muito tempo assim. Eu tinha ovários polimicrocísticos, que me fazia ter hemorragia. Tinha uma trompa obstruída, porque depois do tempo, de tanto eu passar por isso, eu tive que ir para médicos, né? E tinha endometriose. Então, para um dia eu querer engravidar, eu tinha que fazer tratamento, certo? Aí o tempo passou e foi muita coisa na minha vida, muitas mudanças. E eu resolvi morar fora de Campina, né? Entrei no ramo do meu trabalho, corretora, né? Eu toda a vida trabalhei com vendas, e eu disse, vou querer fazer algo maior. E eu pedi a Deus essa orientação, ninguém me orientou. Sempre foi Deus, meu pai, que me orientou o que eu devia fazer. E eu entrei nesse ramo, e de repente eu comecei a viajar e conheci uma cidade chamada Gramado. Eu indico para todo mundo que conheça, ainda não conheço. Linda do céu. Conheço o Rio Grande do Sul e conheço o Sul, Paraná. E chegando lá, eu fiquei 1 ano e 4 meses lá, e decidi que eu ia morar lá. E quando eu volto, né, que eu chamei a cegonha para levar o meu carro, eu tinha algumas comissões para receber, e eu já tinha alugado lá uma casa para eu morar em Gramado e trabalhar. Eu já tinha alguns conhecimentos e já tinha como eu fazer isso. E daí eu precisava de um carro para trabalhar. Então eu vim para Campina, né, para voltar. E quando eu estava lá em Gramado, eu estava trabalhando com um amigo nosso, até no ramo de fotografias, com turismo. E quando eu conheci o que hoje é o meu esposo, ele estava trabalhando, né, com turismo, fazendo um tour de 15 dias. E eu estava trabalhando com fotografia. A gente tirava fotos dos turistas, de cada ônibus que parava. E daí eu fui fazer a entrega das fotos naquele ônibus, fui receber o valor de cada passageiro. E aí a gente se conheceu e ficamos conversando como amigos. E então, pra mim era uma amizade, ele pegou meu contato, tudo normal, sem nenhuma intenção. E meus planos eram morar em Gramado, então eu fiquei ainda um tempo. Aí eu vim e voltei pra Campina Grande pra resolver minhas coisas e voltar de vez. Foi quando meu esposo, que hoje é meu esposo, ele fala comigo no WhatsApp, e a gente começa a conversar, e ele falou que era evangélico, e vai aquela coisa toda, e ele me pede casamento pelo telefone. E resumindo, irmãos, eu não fui morar em Gramado, fui morar em Curitiba, no Paraná, casamos, e março de 2016, né, nos casamos, e quando foi no final de julho de 2016,
eu estava grávida já com quase 5 meses. Glória e eu a não Deus. sabia. Só que uma vez, quando eu estava aqui em Campina, eu fui para um culto, eu nunca deixei de buscar o Senhor. O problema que eu estivesse passando, eu nunca deixei de buscar o Senhor. Eu sabia que a fonte é o Senhor, eu sabia que o meu refúgio é só o Senhor. Então, eu fui para uma determinada igreja, para um culto. Nem era a igreja que eu estava frequentando no momento, mas eu fui para um culto. E quando terminou lá esse culto, uma jovem do coral da mocidade, ela disse assim: irmã, eu posso lhe dar um abraço? Eu não conhecia a jovem. Eu disse: pode. Ela disse, Deus começou a usar a boca daquela jovem para mim, dizendo assim: tô eu mudando a tua história. Hoje eu viro a página da tua vida. E eu chorei muito, mas eu não sabia que página da minha vida, que história que o Senhor estava mudando, o que tinha para mim, mas também não me preocupei. E eu voltei, eu tinha meus sonhos, eu tinha meus planos, eu tinha meus projetos, né? E o Senhor me deu o meu esposo, ele é curitibano, e nós moramos lá em Curitiba por um tempo. E assim que a gente se casou, irmãos, eu engravidei. Não me pergunte como, sem regras, sem ovular. Eu engravidei, irmã Ana. Deus. Eu não sempre regra, Deus. Eu tava justamente no período que eu não estava com regras. Sim. Então eu não ovulava. E eu comecei a enjoar muito, e quando eu fiz um exame, deu positivo, e eu não acreditei. Glória a Deus. Eu disse: não, eu não tô, isso é coisa de farmácia. Fui fazer o exame de sangue. Quando a mulher veio me dar o exame, ela disse assim: corra para fazer o seu pré-natal, porque você vai fazer 5 meses de gravidez. Deus grande. E eu não entendi, o Senhor, e o Senhor me deu Radassa, minha filha, é uma menina. Linda. E botei o nome dela de Radassa, é um nome bíblico, né? Esther, é um nome hebreu, né? Esther. E o Senhor me deu Radassa, também tem promessa de Deus na vida dela, desde quando eu estava grávida, né? Eu apresentava ela ao Senhor, eu orava muito na minha barriga, disse: Senhor, ela é tua, não fui eu não projetei, eu não fiz ela, quem fez foi o Senhor. E logo em seguida eu tive uma outra gravidez, né? Eu gosto de falar dessa outra gravidez, eu passei 3 meses e meio ainda grávida, mas infelizmente eu perdi o bebê, um aborto espontâneo, e foi uma experiência terrível também para mim. Por quê? Porque eu ia morrendo, né? Lá em Curitiba, eu sentia a morte mesmo vindo me buscar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, quando a gente tem plano, quando Deus tem algo nas nossas vidas, quando Ele fez um projeto em cima de nós, nem a morte nos leva, nem o inferno. Eu sempre costumo dizer isso onde eu vou. Ainda que o inferno se levante contra você, se tem promessa de Deus na sua vida, o inferno não consegue destruir. A morte, ela pode até chegar perto de você, mas ela é recuada. Porque o que prevalece é a vontade de Deus. O que prevalece é o que Deus projetou para a tua vida. É o que Ele projetou. Não é as investidas do inimigo. Não é o que o inimigo diz para você. Não é o que as pessoas dizem contra você. Não é as situações, as dificuldades que vêm ou que você esteja enfrentando. Mas é o que Deus determinou para você. Porque Deus, Ele está acima nos céus. Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então o poder está nas mãos dEle, somente dEle. Então aquilo que Deus projetou na sua vida, meu irmão, minha irmã, vai se cumprir. Amém? Glória a Deus. Amém? Para você que está nos vendo e nos ouvindo, se você prestou atenção em tudo que a missionária Andresa falou, desde o início, quando ela teve a mudança de vida, quando aceitou o Senhor, não foi, Andresa? Você prestou atenção, Deus criou sempre uma situação ali, disse que era um lanche, mas não era só aquilo ali. Deus criou algo muito mais, porque Ele sabia o que tinha na sua vida. Verdade. Se você prestou atenção, você viu que Andresa em todo tempo, dando a glória a quem? A Deus. É para Ele. É para Ele. Nós não somos nada. Não é verdade, Andresa? Aí Deus mudou a vida de Andresa, Deus tirou aquela ausência de pai, mostrou que Ele é o Pai, um Pai amoroso, não é verdade? Suprindo todas as necessidades, mudou a vida, Andresa começou a caminhar com Jesus, Deus começou a trabalhar, colocou no coração de Andresa o desejo de trabalhar para Ele, de apresentar para quem não conhecia, dizer: eu conheço um Pai, eu conheço um Deus que cuida.
Aí Deus faz Andresa ir lá para Gramado, né? Aí conheceu o pastor Calbi, uma família abençoada que eu conheço de perto, que para mim foi um prazer grande conhecer vocês. Aí Deus faz isso, tudo isso, gente, olha só. Deus, quando tem um propósito, como a Andresa falou, Deus, quando tem um propósito na nossa vida, não há quem impeça. Agora, o que Ele quer de mim e de você, que a gente tenha a disponibilidade de dizer: Jesus, tá aqui, o meu coração tá aberto para tu fazer a morada. É verdade. Porque Deus, Ele é educado, né? O adversário é que chega destruindo, bagunçando, vem destruir, roubar, matar. Mas Jesus não. Ele é educado, Ele só entra no seu coração se você der espaço. Então, se você que está me ouvindo e diz assim: eu não aguento mais essa vida, chegou a hora de você dizer: Jesus, estou aqui, Pai, eu preciso de Ti. Não é verdade, Andresa? Aí você vai ver mudança. Eita. Como hoje a gente vê a mudança na vida de Andresa, na minha vida, né? Glória a Deus. Na vida de Sandro, na vida de quem muita gente que já conheceu o Senhor. Jesus. Porque não existe vida sem Jesus. Não existe. Não existe alegria sem Jesus. Não é verdade? A gente passa por luta, sim, mas no outro dia Jesus chega com providência, porque Ele não deixa faltar nada. Amém. Isso é no reino espiritual, material, mental. Amém. Ele cuida da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, porque são testemunhos que têm edificado vidas. Eu sei que muitas mulheres hoje, muitas pessoas ouviram esse testemunho seu, que quando eu vi a primeira vez eu digo: que coisa tão linda. Eu preciso, Senhor, começar com a Andresa, Pai. Aí eu quero te dizer agora, aí o Ministério Casa de Betel. Então, quando eu conheci meu esposo, ele era diácono, né? Aí a gente se casou, aquela coisa toda. E daí lá mesmo, quando a minha filha nasceu, aí o pastor consagrou ele a presbítero, porque toda a vida ele foi muito dedicado à igreja. Sim. Ele fez os bancos da igreja, ele fazia Sim. o calçamento, ele pegava no cimento e fazia. Lá em Curitiba Que eles lindo, aprendem Jesus. literalmente a levantar a igreja, tijolo, não é só espiritualmente Sim. não. É pegar, botar a mão na massa. Se você Sim. precisar do meu esposo para levantar uma igreja, ele vai. Que lindo, Não é só Jesus. cantar, pregar, não. Isso aí é algo bom. É verdade. Né? É. Lavar banheiro, É. lavar a igreja. Porque Nós muitos não estamos aqui pra querem. isso. Muitos não querem. Depois eu gosto de lavar banheiro, eu deixo bem limpinho. Se me chama, eu lavo, irmão. É glorioso. Não. É glorioso fazer a obra do Senhor. Aí ele foi consagrado e na apresentação da nossa filha, até foi ele que apresentou, né? O pastor deu essa honra para ele, Sim. né? Que apresentou a nossa filha dentro do Senhor. E daí começa, só que ele também tem muitas promessas. Quando a mãe dele estava grávida dele, com 7 meses de gravidez, ela sofreu uma queda, estendendo roupa Sim. né, com uma bacia lá, e ela caiu sobre uma pedra no quintal. E quando ela caiu, ela começou a passar mal e sangrar. E levaram ela para o hospital, as vizinhas, e quando chegou lá o médico disse: ou eu salvo a mãe ou eu salvo o filho. E o meu sogro eu não conheci, né? Quando eu conheci meu esposo, ele já tinha falecido. Mas o pai do meu esposo disse: se o senhor não salvar os dois, quem não vai sair daqui é o senhor. No desespero, Sim, ele falou isso. sim. Né? E eu sei que a minha sogra é uma mulher de oração, é uma mulher de calo no joelho. E ela disse assim: Deus, ela fez como Ana. Ela disse: Deus, se tu deixar o meu filho viver, eu consagro ele a ti como pastor. Ela que fez. Deus do céu. E eu sei que ele nasceu com apenas 700 gramas. Ficou 3 meses numa incubadora. Essa é a história do meu esposo, né? E o Senhor deu vida para ele. E ele é, né, do Paraná, ele é de Ponta Grossa, cidade do Paraná. Mas aos 5 anos de idade ele foi morar em Curitiba até vir para Campina Grande. E eu sei que aos 16 anos Deus renova essa promessa e diz para ele: eu te chamei para apacentar ovelhas. Glória a Tu Deus. és pastor de ovelhas. Mas um jovem com 16 anos, irmã, cheio de sonhos. O sonho dele era ser caminhoneiro, era estar na estrada, viver. E Deus disse assim para ele: eu vou permitir os teus sonhos. Vou deixar você viver os teus sonhos. Eu não vou tirar de você. Mas a promessa está em você. E assim Deus fez. Ele viajou, pegou. Ele conhece o Brasil como a palma da mão dele. Manda ele ir para qualquer lugar, qualquer rua do Brasil, até a Bolívia. Ele ia dirigindo. Ele veio andar de avião depois que me conheceu. Que veio para Paraíba. Sim. E aí ele veio de Então avião. Deus realizou o sonho que ele tinha. Realizou. E daí ele, como presbítero, e a gente morava lá, e aquela coisa toda, e Deus uma vez usou um pastor para nós, dizendo assim: grande é a obra que eu tenho com vocês. Glória a Deus. E ele desenrolou um rolo assim, foi
primeira vez que eu vi esse pastor, ele é um homem de Deus, o pastor Aparecido. Ele trabalhava na Rede Globo e Deus salvou ele, né? E ele hoje é um pastor, homem de Deus, ele só para obra. E Deus usou ele grandemente para nós. Mas, meu Deus, que obra, irmão. Muito fácil alguém chegar e dizer, eu tenho obra na tua vida e tal. Você nem imagina que obra que é. E eu nunca imaginei que nós iríamos morar aqui na cidade. Eu sou campinense, sou de Campina Grande. Meu esposo é de Paraná. Minha filha nasceu em Curitiba. Ela é curitibana. E eu nunca imaginei que eu ia voltar para minha cidade para morar. Sim. Eu vinha todo ano visitar minha mãe e tudo. Mas morar eu nunca imaginei, até porque ele não queria, né? Não, eu vim Paraíba, nada de Paraíba. Que lá eles chamam nós Paraíba, né? E aí aí é outro processo. Porque Deus fez o reboliço, irmã. E infelizmente foi pela dor. Na pandemia, Deus já havia me revelado muita coisa. Deus, por misericórdia, Ele me revela, né? E Deus tinha me revelado muita coisa e eu só não sabia o tempo que as coisas iam acontecer. E na pandemia, né? Quando eu cheguei lá, a gente casou e tudo, e Deus levantou meu esposo como empresário no ramo de turismo. Deu essa dádiva, essa bênção para nós. E a gente cresceu muito lá. E de repente veio a pandemia, fechou-se escola, fechou-se igreja, fechou-se museu, fechou-se tudo. Então meu esposo faliu, perdeu tudo. Então foi pela dor, porque ele não queria. Deus dizia, vai para Paraíba. Não sei porquê, mas Deus queria nós aqui na Paraíba. Então Deus tem seus planos. Tem seus planos. E ele dizia que não, e que não, e que não. Aí quando veio a pandemia, eu vim e não pude mais voltar. Sim. Porque a pandemia começou em março. E aí fiquei com a minha neném aqui. Ela tinha apenas 3 anos, né? E 2020. Mas ele já veio junto com vocês? Não, aí ele ficou lá pra vir. Sim. Só que aí a pandemia ele não pôde vir, porque não viajava, não andava de avião. Não teve aquele ano todo. Sim, isso. E nós ficamos 1 ano separados geograficamente. Eu aqui e ele lá. E daí não tinha mais cliente, não tinha igreja tudo fechada, não tinha cliente, porque ele trabalhava justamente com igreja, fazendo passeio de igreja, turismo, Sim. tudo. Ninguém podia viajar. E aí Deus falou pra mim assim, e quando eu conversava com ele, ele dizia que não vinha pra Paraíba. Eu dizia, mas as coisas aí não tá ruim. Não, eu não vou pra Paraíba. E eu chorava, Deus, o que é que vai ser, tal. Não que eu queria, eu não imaginava nem que ia ser obra. Sim. Só para passar o período Sim. da crise. Sim. E daí a gente passou-se o tempo. E quando foi em 2022, o testemunho é muito forte. Quando foi em 2021, nós nos separamos, literalmente. Meu esposo não quis seguir no casamento. O que aconteceu afetou a mente dele, a cabeça, se desesperou, ele perdeu tudo, irmã, tudo. Deus. E eu aqui com a nossa filha, e a gente não tem mais comunicação. Quando eu ia falar com ele, ele não queria mais. E foi coisa terrível que aconteceu. Foram 7 meses, aí foi quando eu me levantei. E eu disse assim, Deus, não fui eu que fui atrás de casamento. Eu não pedi para casar com ele. Eu não fui atrás. Foi o Senhor que me deu meu esposo. O Senhor me deu minha filha. Então o inimigo não vai destruir. E eu me levantava dentro da minha casa, meus irmãos. Eu pegava nossa foto assim, nós 3. E eu pegava o óleo. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, eu respeito. Verdade. Até porque eu não cria em óleo, mas eu passei a acreditar. E eu pegava o óleo, eu derramava na nossa foto e eu fazia assim, ó, tá aqui, Deus. Apresentando ao Senhor. A minha família. Eu dizia bem assim, irmã, como uma louca. Apresentando ao Quem Senhor. me visse ia dizer, você é uma louca. Tá aqui, Deus, olha, a minha família, o senhor tá vendo aqui, ó, foto. Apresentando a quem resolve. Eu dizia pra ele, na sala da minha casa, sozinha, a minha bebê dormindo, aí eu deixava ela dormir pra eu poder ir orar. Sim. Passava horas orando. Não era 10 minutos orando. Eu chegava a passar quase 2 horas orando. Deus. Por causa da luta. Irmão, foi algo que o diabo colocou. E Deus mostrou até o diabo que estava no negócio. Deus me mostrou aqui, foi coisa profunda. E toda noite eu dizia, Deus, quando eu terminava de orar, que eu ia dormir, Deus me dava uma revelação. Intimidade com o Senhor. Deus me dava toda noite. Deus passou mais de 20 vezes em cada igreja que eu ia louvar e pregar. Deus falando pra mim, em 2 Crônicas 20.
quando Josafá foi guerrear, que Deus disse assim: vocês não terem que pelejar. A guerra não é sua. A guerra é minha. E Deus disse 20 vezes para mim isso, irmãos. Até no louvor de uma irmã, quando ela foi cantar, foi esse louvor da guerra de Josafá. Eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer dizer? Aí um dia Deus disse: minha filha, essa guerra, ele não tá brabo, não é com você, ele tá brabo comigo. Era entre ele e Jesus, lá em Curitiba, no Paraná. E eu cheguei num lugar para pregar, para louvar, arrasada, casamento falido, eu só aqui com a minha filha. As amigas diziam: ah, você é muito jovem, quem sabe um dia você se casa de novo. Eu dizia: Satanás, eu não quero me casar de novo, não. Eu não quero que a minha família seja destruída, não. E eu ia orar, ia para os pés de Jesus. Glória a Deus. E um dia eu estando lá numa igreja, um pastor simples, humilde, ele disse assim: mulher, vou eu soprar o vento naquele lugar e trazer o homem para andar de mãos dadas contigo nesta terra. Bem assim Deus falou para mim. Não sempre serve. Eu chorava, feito uma desesperada. Eu dizia: Jesus. Quando eu ia falar com ele, ele não atendia meu telefone, dava pior do que Jesus. Aí, quem que eu ia acreditar? Ou eu acreditava no que Deus estava me falando, ou eu acreditava na realidade. E eu quero dizer a você: não acredite na sua realidade hoje. Ela é mentirosa. O diabo nos engana. É verdade. O homem fala coisas que não é verdade. A mulher, seja quem for, um parente, um patrão, um funcionário. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, por experiência própria, o diabo nos engana com palavras. É verdade. Não é o que você pensa que é. O quadro que você está vendo não é verdadeiro, não é real. Existe um Deus acima nos céus que está movendo céus e terra para te dar vitória. Porque foi assim que o Senhor falou para mim: filha, eu movi céus e terra para te dar vitória. Quando eu estava grávida, ele disse que tinha movido céus e terra para me dar vitória. A gravidez. É verdade. E eu creio nisso, irmã. Eu creio, porque o reino espiritual é guerra todos os dias. É guerra todos os dias. E daí, a gente resumindo, para terminar, meu esposo veio, Deus falou com ele em 2022, fevereiro de 2022, ele voltou para nós, para mim, para nossa filha. Deus nos deu vitória. Glória a Deus. E diante dessa situação, 7 a 8 meses de muita luta no casamento, eu hoje sou essa mulher mais forte do que antes. Experiência forte. Antes eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra. Hoje eu posso dizer a qualquer mulher que passa por problemas no seu casamento: não desista do seu marido. Se ele é seu marido mesmo, se você fez uma aliança com ele, ele é o pai dos seus filhos, Deus te deu, é um casamento que foi, né, que diante de toda a sociedade, não precisa nem ser na igreja, mas se teve lá testemunhas, não desista. Deus pode mudar o homem, Deus a quebranta, Deus quebra coração duro, Deus faz milagre acontecer. Aleluia. O Deus do passado que abriu o mar vermelho, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus de hoje, de agora, desta hora agora, desta noite que estamos aqui. Ele não mudou. Não há sombra de mudança nele. Ele não mente, ele não é filho do homem para que minta. É verdade. Então creia tão somente que essa luta que você está passando tem solução. Aleluia. Não desista, persista e insista, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Testemunho tremendo. Aí hoje existe o Ministério Casa de Betel. Existe o Ministério E como Casa. é que a gente vai... Quem quiser seguir, quem Pois quiser é, conhecer, o Ministério Casa os horários de dos Betel cultos. não foi assim também, não. Sim. Foi... A gente não pretendia. Meu esposo teve vários convites para ser segundo, de vários pastores em Campina Grande. Tivemos várias reuniões. Teve um pastor que foi na nossa casa, que veio de Boqueirão: pastor, eu quero abrir um ministério em Campina Grande e eu quero que o senhor fique à frente. E eu dizia: não, vamos pro joelho. Muito bem. Vamos pro joelho. Liderança você não pega assim como você vai na esquina, irmão, para comprar um sorvete, não. É verdade. E eu dizia: não, amor, vamos orar. Aí aquela coisa era fogo de palha. Depois veio outro pastor: eu tô indo embora, eu queria que você ficasse no nosso ministério, eu só confio em você para ficar no nosso ministério, que eu tô indo para outro estado. Aí eu olhei: a gente vai orar. Eu dizia para o meu esposo na frente dele: a gente vai orar. Se for de Deus, não era de Deus, ele não chegou nem a viajar.
Então foram muitas coisas que vieram para nós. Então a gente congregou, quando ele chegou, a gente congregava em determinada igreja. E depois, para o nosso benefício, o benefício até da igreja, nós saímos desse ministério e fomos para outro. E nesse outro ministério que nós estávamos, foi quando o pastor, vendo a obra do meu esposo, vendo ali a dedicação à igreja em si, ao templo em si, às coisas de Deus, e ele disse: presbítero Calbi, eu vou consagrar o senhor como pastor. Foi em agosto do ano passado, 2024. Na igreja, né, fez aniversário, e na festividade de aniversário, a igreja lotada, irmã Ana Lima, lotada, gente fora. Foi o dia no sábado da nossa consagração. Ele disse: eu vou consagrar o senhor como pastor, porque o senhor já mostrou que o senhor é servo, que o senhor faz mesmo, então o senhor vai ser pastor. E a irmã Andresa, que a gente já chama de missionária, então a gente vai consagrar missionária. E lá, literalmente, ele derrama o óleo sobre a cabeça. Não é só assim não, viu? Ele derramou que o óleo veio sobre nós. E ajoelhados naquela igreja, diante de muitas testemunhas, nós fomos consagrados. Glória a Deus. E esse ano fez um ano, né? Em agosto, que nós, né, fomos consagrados. Depois disso, nós fizemos curso de teologia, né? Já fizemos curso lá na Congregação Central. Hoje eu estou em outro curso, aconselhando mulheres. A gente termina agora, é um ano de curso, vamos terminar agora em dezembro, né? Então eu não paro de estudar, eu gosto de estudar a palavra, eu gosto de me especificar em coisas, porque como a gente está em liderança hoje, a gente precisa. E como nasceu o Ministério Casa de Betel? O Ministério Casa de Betel, eu montei um escritório na minha área de corretagem, eu e uma amiga, e a gente foi só para isso, escritório corretores de imóveis. Eu estive lá para louvar. Exatamente. E meu esposo disse assim: Andresa, aqui vai ser uma igreja. Eu disse: como assim? Tá louco? Igreja? Aí, Deus usa uma irmã, vamos louvar lá no Ministério do Marinho, no sítio. Sim. Deus usa uma missionária e diz assim: homem, eu não te trouxe de longe para ficar parado. Eu quero que você abra o teu ministério. Ela não conhecia ele, mas nas palavras de Deus, eu tô falando nas minhas palavras, né? E eu ficava no estreito, irmã, que ministério, Jesus? Que eu vou abrir? Aonde? Nem a formiga me segue. Como que eu vou abrir ministério? Eu dizia para Jesus. E ela dizia assim, eu lembro quando ela disse: quando tu estiveres no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, que vocês ainda não estão pregando, louvando, viu? A gente não estava. Todas as portas vão se abrir para ti, todas as áreas, ministerial, espiritual, financeira, tudo vai se abrir para vocês. Enquanto isso está travado, continua a pregar. Meu esposo chorou, tal. A gente vai para outra igreja e a irmã pregando, do nada, ela não falou em língua, ela não falou nada, ela só se virou para ele e disse assim: homem, a porta já está aberta, só basta tu passar por ela. E eu, Jesus, agora que eu fiquei confusa. Deus sempre confirmando. E daí meu esposo disse: vamos fazer um ponto de pregação lá no escritório, nas quinta-feiras, só uma vez por semana? E tudo bem, falei com a dona do ponto, ela disse que sim, bababá, e fizemos, você foi louvar lá, muita gente, dava 40, 45 pessoas naquele pontinho. E foi uma bênção. Quando foi no final foi no início de maio, ela disse assim: está me incomodando, vocês não podem ficar aqui fazendo ponto. Eu aluguei para escritório de corretora, eu não quero igreja. E ela sendo evangélica. Aí eu disse: Jesus, eu disse: pronto, mas já tinha 2 meses para frente, tudo agendado, cantor e pregador. Eu disse: você vai ligar para todos os pregadores, para todos os cantores, vai explicar que não existe mais ponto de pregação e a gente vai ver o que é que Deus tem para nós. E aí eu disse: dona fulana, me dê até o final de maio, por gentileza, porque já tem algumas pessoas até. O último dia era dia 29 de maio, a última quinta-feira de maio. Era o último dia. E ela agoniada, doida que chegasse esse dia. Era só uma vez, a gente não fazia bagunça, não fazia coisa muito alta, muito centrado na palavra, mas incomodou o diabo. Mas hoje eu entendo que aquela expulsação foi pra gente ir pra onde a gente tá hoje. E quando meu esposo chegou aqui em Campina Grande, nós temos um amigo, pastor, né? Posso dizer o nome porque ele é um irmão em Cristo, pastor que é o dono do prédio que nós estamos, pastor Raposo. Ele foi mostrar o ponto pra nós e disse ao meu esposo: aqui, o senhor pode abrir uma igreja aqui.
Ele tinha sido consagrado ainda pastor, né? Aí meu esposo, não, pastor, a gente não quer abrir nada, não se preocupe não. E eu fui lá para alugar o ponto. Eu, como corretora, fui para alugar. Sim. E ele ofereceu pro meu esposo. E jamais, sabe uma coisa que jamais vem na sua mente, jamais vem Mas era tudo na direção de Deus. E quando a gente foi expulso, irmã do céu, quando a gente foi expulso, quem foi que veio na mente do meu esposo? O ponto do Baju Raposo. Esse Andresa, amor, vamos lá ver, vamos pedir lá para ver como é que a gente tá. Irmã do céu, quando a gente entra no ponto, a porta nem abria. Fazia mais de 5 anos que estava fechado. 5 anos e pouco que estava fechado. E a pretensão dele é venda, não era aluguel. Não tinha nem água ligada, nada. Não tinha energia, não tinha água. O salito comendo, não tinha cerâmica. Irmã, só misericórdia. Quando eu fui ver, eu disse, foi uma luta para abrir a porta colada, que nunca abria. Quando eu entrei, eu disse, tá repreendido, eu vou botar o povo num lugar como esse. Deus me todo um salito, sem cerâmica, o banheiro abandonado, como você imagina. Eu disse, não, olha, ligue para os pregadores, eu dizendo, na minha pouquíssima fé, ligue para os pregadores, ligue para todo mundo, cancele o mês de junho e julho e a gente vai esperar Deus agir. Aqui não dá certo não. Aqui a gente só ia botar uma tinta, André, tirar esse salito, meu esposo sempre foi, teve mais visão, muitas coisas, sabe? E eu sei que Deus levantou, quem deu as cadeiras, Deus levantou quem deu o som, os microfones, Deus levantou quem deu o púlpito, Deus levantou quem deu as caixas de som, Deus levantou quem deu as tintas, quem deu as argamassas, quem deu a cerâmica. Deus levantou todo mundo para levantar o ministério. Quando Deus está no negócio. E uma coisa linda do céu. E como o ministério de Betel, eu fui para história de Jacó, quando ele regressa para ter o encontro com seu irmão Esaú, que ele traiu Esaú e fugiu, né? Ele tomou a primogenitura de Esaú. E daí Esaú, irado com ele, ele foge, Jacó foge. Jacó sofreu na mão do sogro e tudo mais, mas daí ele fez a vida dele, casou-se, teve os filhos, e daí ele volta, Deus diz, tu vai voltar, Jacó. E nessa volta, ele com medo de Esaú, porque depois de tantos anos, você reencontrar o irmão que você enganou, né? É muito medo, né? E daí no caminho ele para dormir. E nessa dormida ele tem um sonho com os anjos subindo e descendo escadas. Coisa linda. E a Bíblia diz que ele fez de uma pedra um travesseiro. Tem noção? E ali ele dormiu e teve esse sonho subindo e descendo o anjo na escada. E ele guerreou com o anjo vai... toca na coxa dele, marcou a coxa dele, né? E ele disse assim pro anjo, tu não sai daqui se antes tu não me der a minha bênção. Tem até um corinho que canta, né? E daí ele segura o anjo, você não sai, anjo. Ali realmente era Deus materializado com ele, né? Materializado, né? E daí o anjo foi embora e ele disse assim, este não é outro lugar senão a casa de Deus, casa de Betel. Então é em cima desse texto, é em cima dessa história de experiência com Deus, com o próprio Deus, que eu tirei o nome Ministério Casa de Betel, literalmente Casa de Deus. E a gente foi em uma semana, da quinta, que foi a última quinta, para o dia 5 de junho, que era a próxima quinta. A gente não cancelou nenhum pregador, nada. Em 8 dias foi pintado, botado cerâmica, botado parede de gesso, botado luxo, botado tudo, reformado banheiro, irmã, em uma semana. E inauguramos na quinta-feira, dia 5 de junho, fez agora 4 meses que o Ministério Casa de Betel nasceu, né, contando do templo e não contando do ponto de pregação. E aí estamos aí. Nosso lema é seguir a Deus, buscar a Deus, não pelo que Ele te oferece. Sabemos que Deus, Ele nos abençoa sim, porque Ele é Pai e Ele quer nos abençoar. Mas eu não vou a Jesus pelo que Ele tem para mim. Eu vou a Jesus pelo que Ele é. Porque Ele é Senhor da minha vida. Ele me salvou um dia, eu não merecia. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele quis nos salvar. Então é isso que nós pregamos. A palavra genuína. Vá a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele pode e faz por você. Ele vai fazer um monte. Mas na hora que você entender quem Jesus é, qual o sacrifício de Jesus na cruz, por que Ele fez isso, para me salvar. Então quando você entender, se encontrar com Jesus,
todas as outras coisas, meus irmãos, vão vir em sua direção. Então, nosso lema é buscar Deus em primeiro lugar e as outras coisas vai ser acrescentada na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o lema da Casa de Betel. Glória a Deus. Que palavra. Que encontro abençoado foi esse. Eu fui ricamente abençoada. Já Amém. sabia a história. Amém. Já cantei lá, já louvei lá quando não era ainda a igreja. Já louvei depois, já a igreja. Se Deus quiser, vou estar voltando com Jesus, tem que né? pegar um tempinho. O negócio aí É Deus, né? É Deus que faz nas nossas vidas, né? Então, para encerrar, estão conduzindo para o final, eu quero agradecer a Deus e quero que você, Andresa, deixe uma palavra para um jovem que está começando a conhecer Jesus, o segredo de permanecer firme, não olhar para as ofertas que o mundo tem, que para muitos é uma oferta boa, agradável, é para a carne, né? Mas que nos leva à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna, né? Tá. A nossa passagem aqui é passageira. Nós temos uma vida com o Senhor, uma vida eterna. Amém. Então, eu quero que você deixe, olhando para aquela câmera lá, uma mensagem. Amém. Eu vou deixar para o jovem. Deus teve muita misericórdia de mim. Se ele não tivesse me resgatado aos 15 anos, eu não sei o que eu teria sido. É verdade. Talvez tivesse me envolvido na prostituição, nas drogas, não sei, no alcoolismo. Eu não sei, porque graças a Deus ele me resgatou antes. Mas eu quero dizer para você, aqui em Isaías 55, eu separei, o 8 diz assim: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos do Senhor são bons. A vontade de Deus, ela é perfeita, agradável, ela é maravilhosa para a sua vida e para a minha vida. Outrora, lá atrás, quando alguém me via com 15 anos servindo a Deus, isso é uma idiota, tá perdendo o tempo dela, 15 anos, na flor da idade, podendo estar, né, aproveitando a vida. A gente mora numa cidade que é o coração do forró, né? Então tudo aqui respira forró, respira dança. E muitas pessoas diziam, tá perdendo a juventude dela, mas eu quero te dizer, perder a juventude é no mundo. É fumando, é bebendo, é se prostituindo. Isso é perder a juventude. É ilusão. Quando a gente se permite se entregar ao Senhor, aceitar o chamado que Ele tem na nossa vida, buscar realmente o que Deus tem para nós, Ele nos livra de tudo isso. Ele nos livra até de um mau casamento. Até de uma má escolha. Porque se você for viver sua vida realmente na direção de Deus, Ele vai te orientar e te guiar até para quem você vai se casar. E o seu casamento vai ser uma bênção. Seus filhos vão ser criados na presença de Deus. Vai vir tribulações normal, como todo mundo tem. Só que você tem um Deus que cuida de você. Ou melhor, você vai ter o conhecimento desse Deus. Ele vai estar dentro do seu lar, Ele vai estar dentro da sua família. Ele vai estar te conduzindo. Ele vai estar te dando sabedoria como lidar com o marido, com a esposa, com filhos, com sogra. E quando a gente não tem essa direção, a gente age pela nossa carne. A gente acha que está fazendo certo. Eu faço, eu vou, eu volto, eu crio do jeito que eu quero, e não é assim. Então, servir ao Senhor cedo nos livra de muitos males. É verdade. Deus, Ele escolheu Samuel em tenra idade ainda. Samuel foi consagrado ao Senhor. A gente imagina, né, alguns teólogos dizem que 13 anos ele foi chamado, o Senhor chamou ele. Então, 13 anos. Você vê José, foi chamado pelo Senhor também na adolescência. Você vê Davi, foi consagrado rei com 17 anos. Então aqui, se eu for falar para você, o número de pessoas na Bíblia que foi escolhido ainda adolescente são muitos. Jesus, desde o ventre, já veio para uma missão. Então, que você, nesta tarde, tenha a convicção que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus a teu respeito, são bem melhores do que os seus. E se o Senhor está te chamando nesta tarde, não importa a sua idade,
Estamos falando para jovem, mas também estou falando para idoso, para mulheres, pessoas que estão cansadas do pecado, pessoas que estão cansadas de dar errado, pessoas que estão cansadas de dar murro em ponta de faca, como diz o ditado. Há esperança para você. O Senhor tem segunda chance para você, tem terceira chance, tem quarta chance. O Senhor tem quantas chances você precisar. Não desista daquilo que Deus te entregou. Se você um dia conheceu o Senhor e hoje você está desviado dos caminhos dele, volta-se para o Senhor. Você sabe que esse mundo não tem o que te dar. Você sabe que o mundo jaz no maligno, o sistema está no maligno e Jesus quer te livrar disso. Então volte-se para Deus nesta noite. Hoje é o dia, hoje é o Senhor que te chama. Vem para mim, filho meu. Pai amado, é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam entender o chamado dele nesta noite. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Mais uma vez eu quero lhe agradecer. Que Deus continue te abençoando, te usando e sabendo Amém. Que a sua amiga aqui, Ana Lima, está à disposição. Amém. Né? Sempre que precisar. Sou uma serva para servir ao Senhor. Para Amém. Servir ao Senhor, somos servas, né? Quero agradecer a você nesta noite, agradecer a Deus, primeiramente a Deus, né, por esta noite. E sempre dizendo que nossa vida está nas mãos do Senhor, que somos totalmente dependentes dele, né? E a você que está nos ouvindo, nos vendo, eu quero lhe fazer um convite para seguir o canal de Sandro Filmes TV. Sandro é uma bênção de Jesus, um homem de Deus que colocou nas nossas vidas, Deus colocou nas nossas vidas. E que você tenha sido ricamente abençoado, que eu tenho certeza porque eu fui abençoado e sei que você também foi. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Deus te abençoe, Andresa. Amém. Deus te abençoe, Sandro. Eu que agradeço. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Sou um simples servo, teu amor me escolheu. Mesmo tão pequeno, o teu olhar me acolheu. Nada sou sem ti, Senhor, mas contigo tudo posso em teu favor. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.